Um número que ele impacta muito nos negócios, principalmente nos pequenos negócios, que é os custos e despesas fixas do teu negócio. E o que acontece? Muitas das vezes a gente no dia a dia, né, na gestão da nossa empresa, enfim, né, no corre da nossa vida e do trabalho, a gente acaba esquecendo de olhar, né, como estão nossos custos e despesas fixas. O que é custo e despesa fixa para quem ainda não tem esse conceito? Nós já falamos bastante, né, nos nossos conteúdos, mas é sempre bom reforçar. São aqueles custos e despesas que eles, independente do teu faturamento, eles vão existir. Talvez tenha uma pequena oscilação, né, como energia elétrica, por exemplo, né, se sua empresa está tendo pouco movimento, tende a cair um pouquinho, mas a ideia é que eles se mantenham independente de você ter ou não faturamento. Então, ele é um custo, despesa que eu costumo dizer para os meus clientes, né, alunos, não, né, evite fazer custo e despesa fixa. E uma das que impactam muito é a folha de pagamento, né? A folha de pagamento é uma despesa fixa que você, faturando ou não, se você tem um funcionário registrado, bonitinho, você tem que pagar o salário dele no dia 5, né? E o adiantamento dia 20. Normalmente é assim que funciona. Então, é além dos encargos. Então, essas são umas das despesas fixas. Aluguel é outra despesa fixa, né? Que impacta muito no comércio, enfim, né? Dependendo do tipo de atividade, ele é muito pesada. E outras, né? Telefonia, internet, contratos fixos que você tenha com prestadores de serviço, são despesas fixas que se você fatura 0 ou fatura 1 milhão, é o mesmo, você vai ter a mesma despesa fixa para pagar. Então é um tipo de despesa que eu sempre oriento os meus clientes e amigos, presta atenção nela, para que ela não cresça, ela não suba muito além do que o teu faturamento suporta manter, né? E um grande erro é quando você começa, né, desapercebidamente, ou seja, você não se atém e você vai aumentando esses custos e despesas fixas no decorrer da operação da tua empresa, sem perceber que ele está muito além do que a tua empresa, o teu faturamento pode suportar, pode carregar ele. Então, você tem que estar sempre analisando quanto que representa os seus custos fixos, despesas fixas em relação ao teu faturamento. Ele tem que crescer junto, né? Normalmente é assim que funciona. A escalada do faturamento, quando você vai crescendo ela, né? Os custos e despesas variáveis, que são impostos, né? O custo das mercadorias vendidas, o custo de produção, ele cresce junto, ele acompanha o faturamento. Por isso que a gente chama de, né, teoricamente, ele é o custo variável. Né? Ele tem esse conceito de variável porque ele acompanha o teu faturamento. Custos e despesas fixas, não. Né? Ele tende a crescer como uma escadinha. Né? À medida que a empresa ela cresce, ela precisa investir mais, então ela aumenta a estrutura dela. Então ele cresce, né, em degraus. Assim é o crescimento dos custos e despesas fixas. O cuidado que você tem que ter quando você vai ampliar a tua estrutura, o teu negócio, você precisa ver para quanto que vai o teu faturamento, porque proporcionalmente, ou seja, o percentual que ele representa em relação ao teu faturamento não pode ultrapassar aquilo que foi planejado, estabelecido, né? Porque ele realmente vai dar um impacto muito grande no teu resultado. Então, por exemplo, né? Você tem um faturamento de 100 mil reais por mês. E você sabe que para fazer aquele faturamento você tem que ter no mínimo, né, uma estrutura fixa, ou seja, funcionários, aluguel, telefone, luz, água, de 20 mil reais, ou seja, 20% do teu faturamento, tá certo? Se você percebe que esses custos fixos estão subindo de 20%, foi para 30%, 25%, 30%, você tem que ver se o teu faturamento ele vai ter essa crescida também, né, para que você mantenha isso num percentual aceitável para que não impacte no seu resultado final. Então, dica que eu dou, a dica de hoje, né, a dica do contador, não deixe de observar seus custos e despesas fixas mensalmente. Né? Tem empresário que só olha isso uma vez por ano e olhe lá.
E isso faz com que ele perca a mão do negócio, né? Contrate, vou contratar isso, vou contratar uma empresa para fazer tal coisa, né? Enfim, começa a fazer contratações e ampliar suas despesas fixas de tal forma que depois acaba perdendo a mão do negócio, né? Enfim, complica. Então, uma empresa, há pouco tempo atrás eu falei sobre a eficiência de uma empresa, né? Ela é medida de quanto você tem despesa fixa, né, em relação ao que você gera de faturamento com aquelas despesas fixas, com aqueles funcionários, com aquela estrutura. Quer dizer, quanto maior faturamento você gera com a tua despesa fixa, mais eficiente você é. Então, sempre procurar trabalhar no limite. Quando você trabalha no limite, ou seja, você usa 100% da tua equipe, as horas dela, né, o espaço que você utiliza para estoque, para ponto de venda. Claro, você fica restrito, você não consegue crescer, você está trabalhando no limite. Mas por outro lado, você está trabalhando no limite, né, máximo de lucratividade e de eficiência da sua empresa. Dizem que, né, os grandes aí, os experts, né, que você nunca pode trabalhar no limite, porque quando você trabalha no limite, você não cresce, né? Para você crescer o teu negócio, você tem que ter aí, né, uma margem de espaço, né, para você poder crescer. Então, mas procure sempre observar qual é esse número, né, qual é esse tamanho da sua despesa fixa. Isso é muito importante. Muitas empresas quebram porque elas geram uma despesa grande, fixa, que o faturamento, se ele tem uma queda, uma oscilação aí, ele não aguenta pagar, né? Não aguenta pagar. Então, costumo dizer para os micro e pequenos empresários, né, que não tem grandes, enfim, recursos para fazer grandes investimentos, começa bem devagarzinho, né? Vai crescendo, é melhor você crescer, né, degrau por degrau, né, um crescimento, né, tranquilo anualmente, do que fazer grandes investimentos, alugar um aluguel alto, né, grandes espaços, para depois, enfim, ver se o negócio vai dar certo ou não, se a coisa vai virar, e aí fica difícil para reduzir, né? Porque despesa fixa, dependendo do tipo de despesa fixa, é muito difícil para você voltar, né, para você reduzir, porque às vezes é contrato de locação, por exemplo, né, você mandar embora funcionário, tem todos os custos, encargos. Eu vou reduzir, não é de uma hora para outra, é complicado. Então a dica é essa: acompanhar e ficar, né, fazer o crescimento, subir os degraus de forma com muita cautela e com muita sabedoria, tá bom? Uma ótima quarta-feira para vocês, que Deus abençoe a todos, abençoe os negócios, as vendas, né, e possamos aí dar um passo a mais, né, subir um degrauzinho na nossa empresa aí para melhorar os resultados e a lucratividade dos negócios.